Então, falando especificamente sobre Open Energy, pessoal, vamos lá. Esse conceito, ele surge e está ganhando cada vez mais força e relevância no setor de energia, porque ele se refere à abertura dos dados de energia, tanto em nível individual, né, de uma unidade consumidora, quanto em escala agregada. Daí, sempre respeitando a opinião e a decisão da unidade consumidora, né, do cliente, se a gente pode ou não divulgar esses dados. Geralmente, inclusive, esse conceito ele é comparado com o quê? Com Open Finance. E a gente vê que o Open Finance hoje, ele funcionou. Ele está rodando bem aqui no Brasil, especificamente. E basicamente é uma ideia semelhante também que a gente traz para o mercado de energia elétrica, né? Então a gente dá para o consumidor a possibilidade de disponibilizar seus dados para receber melhores produtos, para receber melhores ofertas de produtos também de players que têm interesse ali no seu perfil de consumo específico. Então é um conceito bem interessante, né? Só que, como eu já comentei lá no início do vídeo, a gente ainda tem algumas necessidades que não estão muito bem desenhadas, não estão muito bem especificadas. Esse paralelo é muito feito com o Open Finance. É uma fala que eu já ouvi até da própria CCE, né, conversando, por exemplo, com o Gustavo Martinelli. Foi solicitado que a CCE liberasse os seus dados, acredito que numa dessas consultas públicas da vida. Que a CCE que lidasse com os dados dos clientes e disponibilizasse para outros players. Só que, se você fizer esse paralelo com o Open Finance, não é bem assim que ocorre lá, né? Não é o Banco Central, por exemplo, que libera todos os dados de energia para todos os bancos. Não. Nós, consumidores, que vamos lá no nosso determinado banco e a gente fala, eu quero liberar meus dados. Tem como liberar aí, por favor, Banco X? E o Banco X vai lá e libera para o Banco Y. Então, mais ou menos esse que é o papel da CCE em todo esse processo, né? A CCE ela atua mais como uma possibilitadora dessa conversa, ela atua como caminho, mas quem detém as informações de interesse são os agentes, são as distribuidoras, são as comercializadoras, e daí a gente precisa de mecanismos que façam com que esses caras ouçam o cliente e vejam se o cliente em específico ele quer ou não liberar seus dados para que outras empresas forneçam melhores produtos que vão atender melhor a esse cliente. Então é bem interessante, né? Por isso que a gente vê tanto essa comparação com o Open Finance, por isso que a gente ouve até os próprios players, até a própria CCE fazendo esse comparativo, porque de fato é bem coerente a gente olhar por esse lado, sabe, pessoal? Quando a gente fala de Open Energy, para que ele funcione de maneira interessante, de maneira eficiente, é legal a gente pensar em implementação de tecnologias que poderiam facilitar esse cenário, né? E a principal delas, diria eu, seria a implementação de medidores inteligentes. Por quê? Porque esses dispositivos eles são capazes de coletar e transmitir dados de consumo em tempo real, com a granularidade maior, o que faz com que a gente consiga ter uma visão detalhada e contínua do uso de energia pelos consumidores. Diferente de medidores convencionais, por exemplo, que fazem leituras esporádicas, ou então onde a gente fica dependente do leiturista ir lá presencialmente, na unidade consumidora, fazer a medição. O medidor inteligente ele é muito mais prático nesse sentido, né? E isso abre uma nova gama de possibilidades para os consumidores e também para as empresas interessadas. Eu diria que a principal vantagem dos medidores inteligentes é a sua capacidade de fornecer informações com uma maior granularidade e de maneira mais precisa sobre o consumo de energia dos clientes. Isso conversa muito com o conceito de Open Energy, né? Porque permite que os consumidores ajustem seu comportamento de uso para melhorar a eficiência energética, por exemplo, ao adiar o uso de aparelhos elétricos para horários em que a tarifa vai ser mais baixa. Então, no cenário onde a gente tem uma adoção massiva dessa tecnologia, a gente tem realmente muito potencial de transformar o mercado.
Então, vamos lá para um cenário onde o OpenEnergy é realidade e grande parte dos consumidores tem medidores inteligentes. Qual que é o benefício para o consumidor e para o setor elétrico nesse cenário? São vários, né? Então, o consumidor, principalmente, ele vai ter muito maior acesso ao seu controle sobre o consumo de energia elétrica, ele consegue acessar dados detalhados em tempo real do seu consumo, o que geralmente tende a fazer com que esse consumidor específico tenda a ter mais hábitos eficientes, o que acaba fazendo com que ele economize nos custos, tá? Essa transparência no consumo também favorece a implementação, por exemplo, de novas modalidades tarifárias, como tarifas orossazonais, que ajustam o preço da energia de acordo com a demanda em determinados períodos. Isso tudo acaba resultando numa autonomia para que o consumidor gerencie seus gastos de forma mais estratégica, aproveitando tarifas mais baixas em horários de menor demanda e reduzindo o consumo em momentos de pico. Para o setor elétrico, as vantagens são igualmente expressivas, pessoal. A digitalização proporcionada pelo OpenEnergy simplifica e automatiza processos que tradicionalmente exigiam grande intervenção humana. Comercializadoras e distribuidoras podem usar esses dados para otimizar suas operações, identificar ineficiências e criar produtos mais personalizados. Então já conversa com o primeiro tópico que eu mostrei quando eu falei da estrutura do setor elétrico, né? Então, a gente tendo um sistema robusto de OpenEnergy funcional, a gente consegue aproveitar e otimizar essa comunicação entre os agentes do mercado, vejam só, né? Além disso, o uso de bases de dados interoperáveis entre os agentes do setor facilita a comunicação e transparência, reduzindo erros e melhorando a previsibilidade no mercado. E tudo isso culmina em quê? Na expansão do mercado livre de energia, né? Com um compartilhamento amplo de dados, fica mais fácil para os consumidores migrarem para esse mercado, onde podem negociar diretamente com comercializadoras e encontrar melhores condições contratuais. Essa maior abertura de dados acelera a inovação do setor elétrico, criando um ambiente mais competitivo, transparente e eficiente, no qual todos os agentes, incluindo os consumidores, se beneficiam. Aí beleza, vamos supor um cenário onde todo mundo instalou medidor inteligente em sua casa, tá todo mundo com telemetria, coisa linda. Como é que a gente utiliza esses dados? Aí é mais um problema, né? Por quê? Porque a gente bate de frente com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD. Tem muita coisa na LGPD que ainda precisaria ser revista, tem muita dúvida regulatória também de como que a gente poderia ter a liberação de usabilidade desses dados. Esse ainda é um terreno que não foi muito explorado e que a gente deve ter uma maior abertura para discussões aí nos próximos meses, nos próximos anos. Mas, de fato, esse é um grande entrave que nós temos hoje, né? Porque mesmo que a gente tenha esses medidores inteligentes hoje instalados nas nossas casas, por exemplo, a gente não tem mecanismos claros dentro da regulamentação de como possibilitar a disponibilização dessas informações entre empresas. Então é um ponto bem relevante aqui. E além disso, outro ponto bem relevante é a questão da interoperabilidade, né? A gente precisa definir para garantir que essas comunicações entre empresas seja eficiente, seja feita da melhor maneira possível. A gente precisa garantir que as mensagens estejam sendo enviadas com o mesmo padrão. A gente precisa garantir que todas as empresas tenham estrutura para lidar com todos esses dados, tenham estrutura para possibilitar que nós consentimos e queremos que os nossos dados sejam compartilhados. E tudo isso ainda é mato. A gente, como eu comentei, já comecei a discutir, mas a gente ainda não tem maiores definições sobre como que isso deve se dar no futuro.